Nós estamos falando sobre o tema águas purificadoras, em Ezequiel 47. E nós já seguimos até tornozelos molhados, pés molhados. E eu gostaria de fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 6, porque nós já comentamos o 1 e o 2. Né? Do templo saíam águas. E nós precisamos ser pessoas condutoras das águas, da palavra de Deus, às pessoas sedentas, como templo do Espírito Santo. Nós vamos ler então Ezequiel 47, versos 3 a 6, assim diz a palavra de Deus. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Prezados irmãos, nós estamos falando sobre os efeitos da palavra de Deus na vida dos crentes em Cristo Jesus. E hoje, em sequência, nós vamos falar de joelhos molhados. Essa segunda etapa na vida cristã, ela é fundamental, mas só vai acontecer de modo adequado quando nós passarmos pela primeira etapa, pés molhados. E como nós já estudamos, não vamos fazer uma revisão, mas os crentes em Cristo Jesus precisam conduzir as suas vidas. Pés são sinais do modo como nós andamos. O modo como nós conduzimos a nossa vida é que vai nos levar a termos joelhos molhados. Os crentes em Cristo Jesus precisam passar por pés molhados, para que joelhos molhados exerçam a sua função com aquela característica que precisa haver, de acordo com a palavra de Deus. Joelhos molhados é sinal de dependência da ação de Deus em todas as circunstâncias. Crentes em Cristo Jesus que aprenderam a confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida e a esperar em Deus, haverá de perceber que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. É aquele versículo lá de Isaías 64:4, me parece. Que nunca houve um Deus além de ti que trabalhe a favor daqueles que nele esperam. E é uma lição que nós precisamos aprender, esperar em Deus, esperar a ação de Deus. Quantos de nós precipitadamente não esperando a ação de Deus? Tomamos as nossas decisões, fazemos coisas sem esperar que Deus faça. Joelhos molhados serão a lição dessa dependência, desta espera da ação de Deus. E sabe, prezados irmãos, muitos crentes em nosso tempo não estão encontrando tempo para orar. E isso cria pessoas ansiosas e inquietas. Quando o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:6-7, para nós não andarmos ansiosos ou inquietos, antes, pelo contrário, através da oração, seja conhecidas diante do nosso Pai as necessidades que nos inquietam, as coisas que procuram proporcionar a cada pessoa ansiedade e inquietude. É necessário
na dependência e na espera em Deus, que nós coloquemos diante dele aquelas coisas que nos incomodam. E a sequência do texto de Filipenses 4, 6 a 7 diz: e a paz de Cristo estará em vosso coração. Prezados irmãos, o crente em Cristo Jesus, que tem essa relação com o Senhor, através da oração, e faz disso um canal de relacionamento, de intimidade, onde nós podemos expor a nossa vida, as mínimas coisas diante do nosso Pai, através da oração. As Escrituras dizem que nós não sabemos orar como deveríamos, mas como o Espírito Santo de Deus que habita em nós, em nossas vidas, somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos auxilia na oração. E por que isso? Porque Ele, habitando em nós, nos conhece profundamente. Sabe dos detalhes que envolvem a nossa vida. Cada crente em Cristo Jesus vive um universo diferenciado. As minhas dificuldades podem não ser as dificuldades dos irmãos que estão me ouvindo nesta noite. Assim como as suas dificuldades talvez não sejam as minhas, mas como nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas necessidades, conhece as nossas limitações, também sabe dos nossos embaraços. E nós precisamos contar com esse auxílio do Espírito Santo, e Ele vai levar diante de Deus as nossas orações e sabedor daquilo que realmente nós precisamos. Como os discípulos do Senhor Jesus chegaram para Ele e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Crentes em Cristo Jesus, para terem pés, joelhos molhados, orarem de acordo com a palavra de Deus, é necessário buscar esse aprendizado com o próprio Senhor. Em vários momentos nas Escrituras, nós vemos o Senhor Jesus orando junto com os seus discípulos, pedindo que eles o acompanhassem nesta oração. E como João Batista ensinou os seus discípulos, então eles pediram ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. E sabe, prezados irmãos, quando nós vimos o Senhor Jesus ensinando aos seus discípulos a orar, a pedir ao Pai em nome do Senhor. Em João 14, 13 a 15, nós temos essas orientações do Senhor Jesus aos seus discípulos, mas quando ele expõe a oração do Pai Nosso, ele está dando aos seus discípulos assuntos que não poderiam faltar numa oração. E, sobretudo, prezados irmãos, quando nós consagramos a Deus em nosso coração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira relação de pai para filho. Filho que possa confiar no pai. Pai que tem todo o domínio sobre a vida do filho. E filho que pode olhar para o pai e ver nele a autoridade suprema sobre a sua vida. Santificado seja o teu nome. E tem tantos detalhes ali, tipo, por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Enquanto o ensino das Escrituras nos fazem ver que nós não devemos viver o hoje preocupado com as coisas do amanhã. Então ele diz: o pão nosso de cada dia. Nos preocupemos com cada dia. Um dia de cada vez. E é suficiente que o Senhor esteja conosco a cada dia, cuidando das nossas necessidades. Joelhos molhados aprenderão a não viver ansiosos pelo amanhã. Aprenderão a não viver inquietos com as coisas do amanhã. Nós precisaremos aprender a viver o hoje, dependendo da boa mão de Deus. A oração do Pai Nosso tem uma série de circunstâncias. Por exemplo, crentes em Cristo Jesus precisam aprender a perdoar as pessoas à sua volta. E quantos crentes em Cristo Jesus não passando por esse aprendizado de joelhos molhados? Porque, prezados irmãos, esses alertas da oração, joelhos molhados, se nós tivermos a condução da palavra de Deus, na nossa vontade, no nosso querer, percebermos a vontade de Deus, teremos joelhos molhados e Deus haverá de agir nas nossas vidas.
A questão do perdão, por exemplo, e muitas das vezes perdoa os nossos devedores, assim, perdoa-nos como nós perdoamos os nossos devedores. Há algo parecido com isso, como nós precisamos aprender, na verdade, não, a teoria do modo como orar. Eu tenho percebido muitos crentes que nas reuniões coletivas lhes dão a palavra para orar. E eles oram para que a sua congregação os ouça e talvez não imaginam que estão falando com Deus. Falar com Deus, prezados irmãos, é algo que vai partir da vontade do coração, da necessidade de cada vida, e, portanto, a oração, por mais simples que ela seja, Deus estará vendo o que procede do nosso íntimo, do nosso interior. Joelhos molhados serão aquelas pessoas que irão usar essa ferramenta, que é a palavra de Deus, para conduzi-los. Recentemente eu vi uma orientação onde alguém ensinava algo e não era algo próprio, né, de oração. Nós não podemos fugir daquele que a Bíblia ensina a respeito da oração. E são vários os ensinos, e nós não pretendemos aqui aprofundar, seria algo para uma outra ocasião, mas eu gostaria de dizer que quando a oração possui joelhos molhados, e como nós falamos no sábado passado, na nossa palestra, a água é tipo a palavra de Deus, simboliza a palavra de Deus. Portanto, nossos joelhos precisam estar orientados com a palavra de Deus, e assim a nossa oração será de acordo com a vontade de Deus. Todos nós sabemos que a palavra oração é uma palavra composta, orar e agir. Muitos crentes em Cristo Jesus, lamentavelmente, estão transferindo responsabilidades que Deus nos legou para fazermos, falando para Deus fazer o que Deus nos lega para fazer. Nós precisamos, então, diante de Deus, apenas pedir que Ele nos habilite a fazer aquilo que Ele propõe para nós. Por exemplo, Deus, o Senhor Jesus, nos seus ensinos lá em Mateus, Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, uma oração que se dirige a Deus dizendo: Senhor, me ajude a cumprir o meu papel de ser luz, para que o brilho da presença do Senhor Jesus possa ser notado na minha vida. É isso. Senhor, me ajuda a ter uma vida temperante. Quantos crentes precisam disso? E não somente falar para Deus, mas procurar ser luz e ter uma vida temperante no seu viver diário. Sabe, prezados irmãos, tenho notado que muitos crentes oram e nada fazem. Se a palavra é composta, orar e agir, é entregar para Deus uma missão que Ele nos coloca nas mãos e esperar que Ele nos ajude à realização dessa tarefa na sua direção, sermos usados pelo Espírito Santo nessas tarefas. Por exemplo, quando você vai falar do Evangelho para alguém, ou vai fazer menção do Evangelho para alguém, que tal você pedir direção de Deus, poder do alto para fazê-lo na direção do Espírito Santo? Tenho tido essas experiências algumas vezes. Quando vou relacionar com alguém, silenciosamente eu peço direção. Senhor, me ajude a testemunhar do teu nome para essa pessoa. E assim o Espírito Santo de Deus vai nos usar, vai nos mover. Nós não podemos falar para Deus, por exemplo: Senhor, que o fulano se converta. É um desejo do nosso coração que ele se converta? Sim, é. Muito bem. É um desejo legítimo? É. Mas o que é que nós estamos fazendo no nosso testemunho? O que é que nós estamos fazendo para aproximar essa pessoa da água viva? O que é que nós estamos oferecendo para essa pessoa na nossa relação com ele?
Por acaso não estaremos devolvendo para Deus obrigações que seriam nossas? É lógico que a graça de Deus, a palavra de Deus, o poder de Deus vai fazer isso acontecer, mas Deus nos manda fazer essa relação. Ide, pregai, fazei discípulos. É uma tarefa para nós fazermos. Deus nos legou essa tarefa. Ele nos dá poder. Recebereis poder ao descer sobre vós. A virtude do Espírito Santo. E esse Espírito habita em nós. Quantos crentes levam a vida como se o Espírito Santo não existisse? Nós precisamos ter consciência de que o Espírito Santo habita em nós. E isso é 24 horas. Todos os segundos da nossa vida. Lá está Ele. E quantas vezes nós extinguimos, nós apagamos, nós resistimos, não permitimos que o Espírito Santo nos use como Ele quer usar, não desenvolvemos aquilo que o Espírito Santo deseja desenvolver, os frutos do Espírito Santo. Prezados irmãos, joelhos molhados, vão passar por essas transformações. E enquanto não tivermos pés molhados, uma vida conduzida na condução da nossa vida através dos nossos pés molhados com a palavra de Deus, no nosso modo de andar, de portar, esses joelhos não estarão molhados. Você vê uma sequência, joelhos, pés molhados. E são 1000 côvados. Nós precisamos aprender ao exercício de caminhar do ponto zero até o final. Pés molhados, condução da nossa vida exercitada pelo ensino da palavra de Deus. E logo depois vem essa sequência, joelhos molhados. Prezados irmãos, aquilo que Ele nos manda fazer, precisamos procurar obedecer. Joelhos molhados nos fazem apoiar na palavra de Deus, confiar no agir de Deus, ter as promessas de Deus para nós. Quando eu leio a palavra de Deus, as suas promessas, eu preciso entender, isso daqui é para mim. Até que ponto eu posso me apropriar disso? Crentes em Cristo Jesus precisam olhar para a palavra de Deus e se enxergar. Precisamos nos enxergar a nós mesmos diante da palavra de Deus. Sábado passado eu andei dizendo aqui que não costumo estudar, ler muito para pregar. Eu leio a Bíblia para mim, para ver as lições que elas têm para mim. E às vezes eu fico ali olhando e vendo de que modo eu posso viver isso. Crentes em Cristo Jesus precisam examinar a palavra de Deus. Aliás, hoje eu tenho uma notícia alegre. Eu fico feliz quando eu consigo concluir mais uma leitura sequencial da Bíblia. Eu disse para os irmãos e fiz umas contas, né, da vez passada, que se eu levo 3 anos para ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, se eu levo 3 anos para ler de Gênesis a Apocalipse, eu vou levar mais ou menos para ler 20 vezes 60 anos. E o Pedrinho aqui já está com 59. E eu concluí ontem o último capítulo. Sabe, o último capítulo da Bíblia. Concluí ontem. E sabe quanto tempo eu levei? 2 anos e 8 meses. Se eu continuar desse jeito, vai precisar de mais 15 anos para me ler as outras. Não. 15 anos não. 18 anos para ler as 6 vezes. Que eu gostaria de, como desafio próprio, fazer. E eu começo a pensar o seguinte: preciso me esforçar para ler a Bíblia toda em um ano. Eu sei que tem muitos crentes que conseguem fazer isso. Pelo tempo que eu gastei, vocês podem notar que eu tenho sido bastante negligente. Não é verdade? Mas é isso que nos faz ter joelhos molhados.
A palavra de Deus. E quando nós procuramos expor a palavra de Deus, fazer isso com confiança, pela nossa relação com a palavra de Deus, pelo nosso amor à palavra de Deus. Então, quando nós abrimos a nossa boca para falar, fazer menção da palavra de Deus, fazer isso com confiança, de modo que o Espírito Santo de Deus faça arder o coração dos nossos ouvintes. Era exatamente isso que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. O Senhor estava do lado, fazendo menção das Escrituras. E eles chegaram à conclusão, quando reconheceram que era o Senhor, porventura não nos ardia o coração enquanto Ele nos falava? Nós precisamos de homens aos quais o Espírito Santo possa usar para comunicar a palavra de Deus, de modo que o Espírito Santo faça arder os corações que a ouvem. Joelhos molhados são joelhos que se conduzem através da vontade de Deus na oração. Nós podemos recorrer à oração em todas as circunstâncias da nossa vida. Sabe, é aquela mãe de família, e estou falando com algumas aqui certamente, é aquela mãe de família que ora pelos filhos e pelo esposo enquanto executa as tarefas da casa. Enquanto está lá lavando a vasilha ou fazendo o almoço, aguardando, Senhor, abençoa o meu filho. E pode até mencionar as necessidades deles. Pais que têm crianças ainda no berço, que pode se curvar sobre o berço e rogar a graça de Deus para aprender a educar e a criar. Quantas vezes eu fiz isso com a minha filha Lorena, mais velha? Quantas vezes fiz isso com a Amanda, enquanto dormia no bercinho, eu colocava as minhas mãos ali e falava, Senhor, me ajude a criar, a servir de exemplo. Sabe o que eu estou falando aqui, prezados irmãos? Joelhos molhados. É aquele marido que, enquanto vai para o trabalho, ele se desloca para mais um dia de atividade, ora pela sua família, pela busca da sustentação de Deus, da provisão de Deus. Como eu tenho agradecido a Deus por prover as minhas necessidades diárias. E é diariamente agradecendo a Deus por todo o bem que Ele generosamente direciona a nossa vida. Com relação a essa questão do trabalho, eu tenho uma atividade, vou contar algumas experiências pessoais, porque eu acho que isso é necessário contarmos aquilo que nós vivenciamos. Muitas vezes eu preciso pegar o elevador de um prédio com 20 e tantos andares. E às vezes sozinho dentro do elevador eu aperto o botão lá da cobertura para onde vou fazer o trabalho. Eu fecho os meus olhos ali dentro do elevador, Senhor, me ajude a testemunhar do teu nome. É um marido que quando vai para o trabalho lembra das necessidades do lar e fala com Deus. Sabe, prezados irmãos, nós precisamos ter joelhos molhados. Esta orientação da palavra de Deus vale para todos os setores da nossa vida. Pregador da palavra de Deus que sobe ao púlpito para pregar, sem antes buscar poder de Deus, direção de Deus, para ser usado pelo Espírito na condução da palavra, e não o faz, pode saber que esse púlpito estará vazio de poder. É necessário que os pregadores tenham joelhos molhados, para que quando o seu ouvinte o ouvir, possa se sentir tocado profundamente pelo poder transformador da palavra que ele anuncia. Pedir a Deus confiança para a transmissão da palavra. Há um personagem bíblico chamado Paulo. Todos nós conhecemos. E ele não se furtava
de pedir aos irmãos em Cristo Jesus para que eles orassem, para que no abrir da sua boca lhe fosse concedida a palavra com confiança. É necessário que a gente dependa desse apoio dos irmãos, para que quando abrirmos a nossa boca seja dada a palavra com confiança. E assim as pessoas possam ser beneficiadas. Joelhos molhados é uma demonstração do exercício prático da fé. Lamento informar aos irmãos que há muitos crentes que já não estão encontrando tempo para orar. Talvez você que está me ouvindo hoje esteja encontrando tempo suficiente para orar, mas há muitos crentes que já não estão sequer orando. E isso é um péssimo sinal. É um sinal de ausência de dependência de Deus. Nós fazemos, nós agimos, nós realizamos, nós. Quando Deus está lá nos observando, esperando que nós permitamos que Ele, conhecedor das nossas necessidades, das nossas limitações, dos nossos embaraços, possa nos ajudar. Há um versículo na palavra de Deus, me parece que 2 Coríntios 13, verso 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Irmãos, oração, relação com Deus é uma demonstração da nossa dependência. E nós precisamos começar a observar se nós estamos permanecendo na fé. Muitos de nós já estamos tão distantes da fé e não damos conta disso. Já não falamos com Deus sobre as coisas que desejam o nosso coração. A inquietude que quantas vezes aparecem. A ansiedade própria do nosso tempo. Como nós dependemos de colocar diante de Deus detalhes da nossa vida. Quantas vezes você já chorou falando com Deus a respeito das circunstâncias que te agridem? Ou você se esforçou com a força do próprio braço? Houve um tempo na minha vida em que eu estava achando que podia. E depois eu fui descobrir que a força do meu braço e a minha inteligência nada valiam. E Deus permitiu que as coisas ruíssem debaixo dos meus pés para que eu volvesse os meus olhos para o alto. Não espere isso acontecer. E eu fiquei algum tempo numa situação de dependência tal, porque eu não tinha mais condições de andar com as próprias pernas. E Deus me educou a depender dele. Prezados irmãos, se você não está vivendo no exercício da fé, joelhos molhados, então é hora de você começar a olhar para as suas necessidades. A terceira etapa, mais 1000 côvados, é de lombos molhados. Eu não sei, prezados irmãos, como é que está correndo o tempo, mas eu gostaria de ser alertado pelos irmãos. Eu não estou marcando, não estou vendo horas aqui. Gostaria que os irmãos me alertassem no momento de fechamento. Tenham toda a liberdade de fazer isso, por favor. Me ajudem aí. Estou sem relógio comigo aqui. Essa terceira etapa de mais 1000 côvados, que abordam lombos molhados, está ali, águas que me davam pelos lombos. Então, pés molhados, condução da palavra, o nosso modo de conduzir a nossa vida. Joelhos molhados, que é a nossa relação com Deus através da oração. E agora lombos molhados, disposição de obedecer
e de se submeter à vontade de Deus. Por que lombos? As Escrituras mencionam assim: estejam cingidos os vossos lombos com a verdade. Em Efésios 4, por exemplo, verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Servir ao reino de Deus adequadamente exigirá firmeza de nossa parte. Quanta gente começa e não termina? Ou começa fazendo festa e termina no choro? Irmãos, firmeza e continuidade, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Firmeza no início, constância do início ao fim é que vai determinar se somos bem-sucedidos ou não. Servir ao reino de Deus, então, exigirá firmeza. Sejam firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Obediência à palavra de Deus é absolutamente necessária para a demonstração do nosso amor a Deus. O próprio Senhor Jesus, aquele que obedece os meus mandamentos, este é o que me ama. Ninguém vai demonstrar amor a Deus se não for obediente, se não tiver lombos molhados. O modo como nos dispomos para servir é que vai determinar os resultados das nossas tarefas. E assim os conselhos da palavra de Deus são abundantes, que a gente precisa cuidar de seguir esses modelos bíblicos para que o nosso ministério efetivamente apresente resultados em razão de termos os nossos lombos molhados. Tenho visto muitas iniciativas no meio da igreja, ficando pelo meio do caminho, por falta de firmeza, porque a motivação não era fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz que tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Muitos de nós, prezados irmãos, e eu confesso que muitos momentos da minha vida lá atrás, ainda adolescente, quis atrair a atenção das pessoas para mim. E quando eu descubro que as coisas que eu precisava fazer deveria servir para a glória de Deus, não para levantar aplausos para minha pessoa, então é que fui descobrir que eu precisava diminuir. É aquela lição tão patente de João Batista, ou Batista, e diz, importa que ele cresça e eu diminuo. Fazer as tarefas com simplicidade, com temor, para a glória de Deus, com firmeza. A falta de firmeza, irmãos, é como construir com palha. Logo se queima e vira cinza. Eu tenho observado também muitos irmãos que o fardo de servir, que deveria ser leve, o fardo oferecido pelo Senhor Jesus, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas para alguns crentes que servem, tem sido extremamente pesado servir. Deveria ser prazeroso, mas para alguns tem sido muito desgastante. Muitas vezes a razão pode ser pelo fato de não termos o lombo devidamente molhados, disposição de servir e de sofrer as consequências do Evangelho sobre as nossas vidas. Irmãos que muitas vezes lutam com as suas próprias armas, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, com o auxílio de livros e até da internet. Lamentavelmente tenho percebido alguns irmãos que buscam a fonte das suas pregações na internet. Quando encontram um assunto que é bonitinho, que é agradável, que está bem armado, eles copiam, fazem uma xerox daquilo
imprimem aquela pregação e vão naquilo porque acham que aquilo está muito bom, está perfeito, e não buscam diante de Deus as suas pregações. Sabe, prezados irmãos, antes de fazermos a apresentação da nossa pregação, temos que rogar a Deus que Ele nos dê algo que vai falar ao coração dos nossos ouvintes. Ah, quantos pregadores vão para frente, olham para cima, para os lados, e não enxergam que há seres humanos na sua frente, carentes da água viva. E muitas vezes esses irmãos, porque não buscaram de Deus, mas na internet ou algum outro meio, ou em livros e não na palavra de Deus, e eles jogam aquilo como se estivessem fazendo algo bonito, mas não enxergam vidas. Nós que compartilhamos a palavra de Deus com uma certa frequência, e aqui, como reunimos uma igreja pequena, muitas vezes, 2, 3, 4 vezes na semana, a gente vai aprender que se não vier de Deus, não haverá resultados, não haverá edificação para a igreja do Senhor Jesus. Falta consciência que essa tarefa precisa ser efetiva e através da ação do Espírito Santo. Confiança na transmissão da palavra de Deus. Muitas vezes nossa pretensão é de ser gigante, de ser grande, como Golias, bem armados, né? Tem os textos todos, tem uma amarração da palestra, da mensagem, tem todas as armas que precisa para uma apresentação. Mas sabe, irmão, sem o poder de Deus para o combate, Golias estava armado da cabeça aos pés, com armas fortes, potentes, mas eram armas próprias. Muitos de nós, irmãos, estamos usando armas pessoais, confiando na nossa habilidade para falar, para pregar, para conduzir, para dirigir, para organizar. E como eu disse no início da nossa palestra, a igreja precisa de homens aos quais o Espírito Santo de Deus possa usar. E lá vem o menino, sem muita coisa para oferecer, uma funda e um cajado na mão. Alguém que cuida das ovelhas. Está dando para notar aí? E um Golias todo armado da cabeça aos pés. E esse menino com uma funda, uma meia dúzia de pedras, para ser exato 5. Um cajado na mão para cuidar das ovelhas. Prezados irmãos, muitos de nós estamos interessados em aparecer, em falar, em ter uma posição de destaque, em ocupar os púlpitos e os primeiros lugares. Mas nós não estamos prontos para servir ao rebanho. E sabe, prezados irmãos, quando nós assumimos um compromisso como esse que estou assumindo aqui, em que estamos lidando com ovelhas do Supremo Pastor, é necessário ouvir a busca de um verdadeiro amor pela igreja. É aquilo que o Senhor Jesus, antes de delegar aquele seu apóstolo chamado Pedro, antes de dizer para ele, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, faz o seu papel. Sabe o que o Senhor Jesus insistiu com Pedro? Até arrancar do mais profundo, do íntimo do seu coração, a resposta que ele precisava dar. Pedro, tu me amas. Nós haveremos de nutrir um verdadeiro amor pelo Senhor Jesus, se quisermos apacentar o rebanho, a igreja. Se quisermos compartilhar a palavra de Deus e edificar uma igreja e dar alimento para ela, com fidelidade, ensino da palavra de Deus fiel,
haveremos de nutrir um verdadeiro amor pelo Senhor. Se nós não amarmos ao Senhor como Ele nos amou, nós não vamos estar habilitados para cuidar da igreja. E eu temo que não estejamos preparados adequadamente. Amas-me. Verdadeiro amor pelo Senhor Jesus é absolutamente necessário para quem se lança ao ensino a uma igreja. O que faz uma igreja eficiente é quando o Espírito Santo tem liberdade de agir. E os canais dessa liberdade passam por homens aos quais o Espírito Santo possa usar. E como eu terminei a leitura da Bíblia essa semana, e quando eu termino, parece que eu estou ganhando um presente. E lá no capítulo 22 e 17 dizia assim: o Espírito e a esposa dizem, vem. E que tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água viva, da água da vida. Vocês notaram que nesse texto precioso da palavra de Deus, o que aparece em primeiro lugar não é a igreja? Conseguiram? O Espírito e a esposa. E a igreja. No convite eficiente às pessoas ao Evangelho, haverá de haver uma participação intensa. Quando a esposa permite que esse Espírito, a igreja, permite que o Espírito Santo a use para convidar pessoas a irem ao Senhor Jesus, à salvação, a saciarem a sua sede da fonte de água viva que é o Senhor Jesus. É Ele que terá o papel principal. Não somos nós. Não deveria ser o Pedrinho, mas o Espírito Santo de Deus que está aí à sua volta. Quando o Pedrinho manipula a palavra de Deus para pregar, quando ele passa as páginas para pronunciar, o Espírito Santo de Deus é que estará à volta dos seus ouvintes, como quem acolhendo, como quem tocando no coração. E o Pedrinho precisa ter consciência disso. Não é a minha habilidade, mas a ação do Espírito de Deus através de mim. E assim cada pregador, cada ensinador da palavra de Deus precisa ter noção de que é o Espírito Santo de Deus que realizará essa transformação na vida. Eu estou convencido, prezados irmãos, que a igreja não precisa de novos métodos, novos mecanismos, novas programações, mas de homens aos quais o Espírito Santo possa usar. Eu tenho observado os irmãos no seu modo de reunir e percebo que os irmãos dão uma prioridade para o ensino da palavra. E como seria bom se todos os que assumem a posição o fizessem com tal fidelidade que essa prioridade se estabelecesse realmente. Lombos molhados. Vai se colocar no lugar do outro. Lombos molhados é capaz de abraçar ao que anda errante. Eu tenho percebido que há muitas pessoas que, ao ver alguém lá na beira do abismo, pronto para dar fim, tem tanta gente para dar o último empurrão. Lombos molhados se coloca no lugar de outro. Qual de nós que não conhece alguém que se afastou das reuniões e do povo de Deus porque não foram abraçados? Você conhece alguém? Nós precisamos, por termos lombos molhados, disposição para abraçar
e se identificar com aqueles que andam errantes. Quantos se afastaram porque não foram abraçados no momento que mais precisaram? E isso, prezados irmãos, dependerá de cada um de nós. Cada membro de igreja, por mais simples que sejam, pode não ter ministério para pregar ou para fazer algum outro trabalho que talvez você possa achar relevante, mas se você for aquele crente capaz de abraçar, você estará prestando um grande serviço para a sua igreja. Atrair pessoas para o meio do povo de Deus é uma tarefa que cada crente em Cristo Jesus poderá fazer. Lamentavelmente, pessoas carentes muitas vezes entram pelas portas das nossas reuniões. As pessoas não estendem a mão para sequer cumprimentar. Da forma como eles entram, saem e não são acolhidos. Eu estive visitando uma igreja lá em São Paulo e, como visitante, eu fiquei observando. Eu não era conhecido. Entrei com algumas pessoas que eram membros daquela igreja que eu conhecia, me assentei no banco, louvei com eles, cantei, ouvi a pregação e tudo mais. Saímos da reunião e eu observando se alguém ia aproximar-se. Porque é isso que as pessoas que vão até as nossas reuniões esperam que seja feito. E eu estava ali como um laboratório, não para criticar os irmãos. E para minha alegria, um dos presbíteros da igreja apareceu lá, na casa que me hospedou, para conversar comigo. E à noite, eu fui convidado para pregar. E aí eu disse para os irmãos a necessidade de acolhimento. Sabe, prezados irmãos, muitas vezes nós deixamos de atrair pessoas para o Senhor Jesus porque nós não nos interessamos por eles. Será necessário ter lombos molhados para que este interesse se apresente. É necessário aprender como convém andar no meio da igreja de Deus, como Paulo recomendou ao seu aprendiz Timóteo. Timóteo, olha, se eu demorar, eu estou escrevendo para você para te dizer como convém andar no meio da igreja. Muitos crentes em Cristo Jesus ainda não aprenderam isso. E muitas vezes, prezados irmãos, é fazendo o mínimo que as grandes coisas surgem, os benefícios aparecem. Somos o tempo todo observados pelos de dentro e pelos de fora. Se não tivermos o nosso lombo molhado, nossas lições serão inúteis. Disposição para obedecer aquilo que nós sabemos. E quantas vezes sabemos apenas teoricamente e não cuidamos de praticar todas as lições que nós aprendemos? Como eu disse para os irmãos concluir, 14ª leitura da Palavra de Deus. E como eu preciso aprender a praticar todo esse conhecimento para trazer benefício aos meus ouvintes. Eu não sei, mas eu acho que já deveríamos parar, não é verdade? Ainda tem uma quarta etapa, que é corpo molhado. Podemos prosseguir? Alguém pode dizer aí? Mais uns 10 minutinhos, talvez? Alguém poderia dizer? Pode prosseguir. Mais uns 10 minutinhos. Eu não gosto muito de cansar os meus ouvintes. Vamos para a quarta etapa, e assim os últimos 1000 côvados serão alcançados. Ezequiel 47, versículo 5, está abordando isso. E as águas eram profundas. E para atravessar essas águas, era necessário passar a nado. Não teria apoio. Não teria apoio próprio. Não ter apoio próprio é confiar na capacidade de movimento através da palavra de Deus.
É confiar nos efeitos da palavra de Deus. É a fase da maturidade cristã. É uma etapa que exige atenção constante, constante movimento das mãos e dos pés, respiração coordenada, no seu devido tempo, atravessar a nada. Sabe, prezados irmãos, nadar envolve aprendizado, exercício, controle da respiração, movimento constante de braços e pernas para não afundar. E isso significa andar no Espírito. Muitos de nós não aprendemos a fazer isso, andar no Espírito. Quantos de nós insistimos em manter a direção da nossa vida nas nossas mãos? Enquanto fizermos isso, o Senhor não estará na direção. Quanto nós insistimos em manter a direção nas nossas mãos e o Espírito Santo de Deus está ali, querendo fazer essa condução eficiente. Vai envolver movimento constante da ação do Espírito Santo através da água, a sustentação da nossa relação de vida cristã, através desse volume de água que vai nos molhar da cabeça aos pés. Desculpa aí. Sabe, prezados irmãos, provavelmente não tenhamos muita gente com essa capacidade de navegação. Andar no Espírito envolve não cumprir as vontades da nossa carne, os nossos desejos. E quantas vezes esses desejos são prioridade para nós, nós não abrimos mão das nossas vontades. Enquanto isso, irmãos, nós estamos diante de uma fase da vida cristã que nos precisamos nos julgar, mergulhar, dar abraçada, bater as pernas, movimento na direção de Deus. Me parece aqui que essa lição, e muita gente vai dizer assim, eu não sei nadar. Eu trabalho com tratamento de água e eu digo para os meus clientes, eu não sei nadar. Piscinas e tal. Eu não sei nadar. Se me veem caindo aqui, por favor, corra para me tirar, porque eu não sei nadar. Sabe, prezados irmãos, nós precisamos aprender a deixar que o Espírito Santo esteja permeando, nos cobrindo, nos molhando, corpo inteiro molhado, a nossa mente, nossa vontade, nossos desejos, nossos sentimentos possam ter essa condução diária e constante do Espírito de Deus, para que nós possamos ser abundantes na obra de Deus. E há tanto serviço para ser feito, mas poucos conseguem, porque não sabem que precisam ser totalmente afetados pela presença do Espírito Santo. Para que essa travessia aconteça da melhor maneira, será necessário verificar se a nossa postura cristã tem sido adequada. O meu modo de viver está sendo adequado. Quantas vezes estamos sendo inconvenientes, impróprios, causando aborrecimentos e muitas vezes até afastando as pessoas da vida cristã, por falta de nadar, de ter o corpo todo molhado, todos os setores da nossa vida afetados por essas águas restauradoras. Eu vejo o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, medita estas coisas. Ocupa-te nelas, para o que teu aproveitamento seja manifesto a todos.
O apóstolo está basicamente dizendo aqui para Timóteo: nade, saiba onde você vai chegar se deixar que a palavra de Deus seja o elemento condutor, e não as suas próprias pernas, e nem os teus próprios braços, mas o volume de água seja adequado para que você possa avançar. E o mesmo apóstolo, nesse mesmo contexto, diz para Timóteo, no versículo seguinte: olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Seja insistente nessas coisas. Tenha constante movimento, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Medita essas coisas. Indica a ocupação das nossas mentes com que trará benefícios espirituais. Feliz é a mente que se ocupa com o que é verdadeiro, com o que é honesto, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama. Filipenses 4:8. Ocupem a mente com coisas louváveis, e assim teremos a mente molhada com esse volume de água. Crentes que têm o corpo molhado, umedecidos pela palavra de Deus, viverão em comunhão e união com o povo de Deus, conforme relata o Salmo 133, de 1 a 3. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E depois vai, e como óleo na cabeça, que desce e vai até aos pés, a orla das vestes. Lombo molhados, joelhos molhados, pés molhados, cabeça molhada, corpo todo molhado. E sabe qual é a conclusão? E estou concluindo mesmo agora. Peço desculpas, irmãos, pelo alongamento. E sabe o que conclui lá aquele Salmo 133 que nós tanto gostamos de falar? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A conclusão é que a união traz benefícios. A comunhão traz benefícios. É como o orvalho do irmão e produz bênção e vida. Comunhão com o Senhor e com o povo de Deus produzem bênção e vida. Gostaria de agradecer aos irmãos por estarem conosco mais uma vez, nessa sala de reuniões. Agradecer pela oportunidade que os irmãos me concederam de compartilhar a palavra de Deus com os amados irmãos. Que Deus possa continuar conduzindo, edificando, abençoando esta igreja. E vamos para frente. 1000 côvados adiante. Não podemos parar. E aí, se nós pudermos começar com a base e não com o último estágio, vai ser muito bom, porque nós teremos uma vida cristã madura, pronta para poder chegar na fase final de maturidade cristã. Que o Senhor abençoe os nossos queridos irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que me deram. Amém.